cozinha. Opa. Você fez Moebius aí? Se quiser. Então tá. Tá ok. A gente entendeu que é basicamente assim, o efeito Moebius fala da questão da desterritorialização, da passagem do interior ao exterior, do exterior ao interior, do privado ao público e vice-versa. Vamos de cara dar um exemplo, para facilitar o entendimento, que é o trabalhador clássico. Ele sai da sua casa, que é seu espaço privado, e vai para o espaço físico, que é o seu trabalho. E agora, hoje em dia, com a virtualização, na verdade, esses espaços se misturam. O trabalhador, o teletrabalhador, pode transformar o espaço privado em espaço público e vice-versa. E, ao mesmo tempo, é uma questão de os limites não são mais dados e os lugares e tempos se misturam. Ele, logo no último parágrafo do texto, ele fala que só existem limites claros no real. Ou seja, é uma quebra de limite. Agora, o teletrabalhador, ele pode, como você estava falando, tem a opção de você usar a tecnologia que você quer, no lugar que você quiser. Você vai transformar qualquer espaço no seu espaço de trabalho e no tempo que você quiser. Então, novos conceitos de tempo e de espaço são dados. É isso. É basicamente isso. E aí tem um problema. Qual foi esse problema assim? Aí eu já vou tratando mais um pouquinho. Mas é porque o efeito Moebius, a gente acaba trabalhando muito dentro da comunicação. Todos com office, por exemplo. Certo? Hoje vocês devem ser contratados para sites, para desenvolvedor, como. Ou só que tem, no meu exemplo. Quando eu comecei a trabalhar em casa, eu estou fazendo não sei o que, muito site e tal. Isso muda. Muda a característica da comunicação do trabalho em si. Toda a lógica da. Como é que tu acha que é uma redação, por exemplo, da jornalista? Uma redação, mas ela tem. Uma redação para ser Real. Uma redação real é uma sala, por exemplo, desse tamanho, que são feitas, não tem divisões, temos divisões, só que é só a sua mesinha, todo mundo vendo todo mundo circulando todo mundo, cada um com seu computador, e trabalhando, cada um com a sua ilha, mas todo mundo se vendo e lidando diretamente com os outros e com o seu editor. Trocando informações diariamente ali, fazendo, todo mundo se vendo, Aprender. todo mundo no mesmo espaço. E é bem, e pode ser bem, e normalmente é bem perturbador, digamos, não é todo mundo que diz, não é todo mundo que aguenta a redação. Certo. Mas ela funciona nessa forma física para circular informação. Certo? Como é que tu acha que um jornalista é um colunista que trabalha em casa? Ele, de certa forma, ele pode continuar, ele ainda tem a opção de compartilhar informações, sabe? Mas acho que para mim, eu acho, compartilhando através daquela questão dos documentos, legislações, de tudo, só que lá já tem uma opção mais de trabalhar no espaço adequado e isolado. Mas esse e-mail é uma informação como? Informação Entrar. mas de certa forma você Não é informação filtrada? Quando eu faço um e-mail, é diferente de você estar aqui falando uma coisa agora, quando você no e-mail já então a telefone mais visualização, tudo, já então redações virtuais, o home office, acabam mexendo na rotina produtiva do jornalismo. Não é isso? exatamente. Ou então você é um cara de criação de publicidade e está ali comendo bolo. Nunca vi que toda questão de criação de o pessoal come bolo. Eu fui 5 já, se fala você que me frente para o meio depois, o povo come bolo. Então você está falando de estar comendo bolo. Alguma outra coisa, né? Então você está comendo bolo. Mas nessa história tem uma troca de informação, é uma coisa que você pensa, é uma coisa que você cria. Então, você visualizar os pratos, os efeitos Moebius, na verdade, eu
que é, na verdade, nos permite, mostra para vocês as possibilidades e as coisas mais diferentes que podem acontecer a partir da visualização. São problemas? Não. Mas a gente pode dizer, voltando aos meses daquele texto, isso é o fim, o real é se realizar, não existe mais de verdade, né? Não. O que o Weber fala, e que eu acho que a gente tem que pensar também verdadeiramente, que isso é o nosso real já faz parte, a visualização já faz parte do nosso cotidiano. A gente só está precisando lidar com ela, entendeu? Então, eu acho que é isso aí. Gente, a mosquita, na sala de mosquita, na sala de aula, meu Deus. Mas então, gente, é isso, sabe? Eu acho que é essa oportunidade que a gente tem para conversar sobre isso. Eu queria que essa ideia de colocar a informação visualizada, e a gente pudesse, daqui a algum tempo, já estamos na prova, resolver essa aula de novo, ao pessoal que não assistiu essa aula, sentir a possibilidade de fazer essa eu vou ficar toda a aula aqui, deixa eu mostrar uma coisa para vocês, para a gente já planejar o futuro, né? Chega, hein? Chega!